E aí, pessoal, como é que vocês estão? Façam todos uma excepcional noite e já iremos iniciar aqui agora a nossa aula. Como eu havia prometido na aula passada, se caso no mínimo, de vocês mandasse no grupo que vocês queriam aprender aí agora, forma de texto, de áudio, uma maneira um pouco mais diferente, antes de continuarmos a falar sobre o veado, eu iria trazer algo novo. E literalmente, eu trouxe aqui algo bem bacana para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês ouçam é esse áudio. Eu vou soltar um áudio aqui agora. Eu quero que vocês tentem entender aí o que está acontecendo. Não leiam, por favor, o texto. Creio eu que vocês têm o texto em mãos, mas eu não quero que vocês leiam o texto, mas só ouçam o áudio. Vamos lá, vou soltar aqui no 3. 1, 2, 3. Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Guten Morgen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich muss zuerst Ihre Personalien aufnehmen. Also, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse und Telefonnummer. Also gut. Ich bin Vanessa Rotengruber, geboren 12. April 1968 in Salzgitter. Ich wohne im Schulberg 33 in 30451 Hannover. Meine Telefonnummer, Moment kurz, die muss ich im Handy suchen, die kann ich nicht auswendig. 0173 75 77 780. Festnetz habe ich nicht. Gut, Frau Rotengruber. Sie wollten einen Diebstahl melden? Was ist denn passiert? Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Also ich war eben auf der Post und wollte mein Paket abholen. Das wurde dorthin geliefert, weil ich gestern Nachmittag nicht zu Hause war. Weil es ein schweres Paket ist, habe ich mein Fahrrad mitgenommen, damit ich es leichter transportieren kann. Aber als ich aus der Post kam, sah ich, dass mein Rad nicht mehr da stand, wo ich es abgestellt hatte. Ich habe mich in der Nähe umgeschaut, aber das Rad war verschwunden. Hatten Sie es denn abgeschlossen? Nun, ich dachte, in den 5 Minuten wird es schon niemand stehlen. Haben Sie denn vorher etwas Verdächtiges bemerkt? Wurden Sie verfolgt oder beobachtet? Darauf habe ich nicht geachtet. Ich wollte nur schnell das Paket holen und sofort wieder nach Hause fahren. Jetzt dauert es natürlich doppelt so lange und mein Rad ist weg. Also gut. Ich mache Ihnen keine großen Hoffnungen. Gestohlene Räder können manchmal recht schnell wiedergefunden werden, wenn der Dieb sie nur benötigt, um selber eine kurze Strecke damit zu fahren. Das wäre zu schön. Ich liebe mein Rad. Meistens werden sie aber neu lackiert und weiterverkauft. Haben Sie ein Foto von dem Fahrrad? Das würde die Suche erleichtern. Nein, wer fotografiert schon sein Fahrrad? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe die Anzeige aufgenommen. Wir fügen gleich noch eine genaue Beschreibung des Rades dazu und dann melden wir uns bei Ihnen, falls es Neuigkeiten gibt. Tja, große Hoffnungen konnten Sie mir ja nicht machen. Dankeschön trotzdem. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und viel Glück. Und nächstes Mal das Rad lieber anschließen. Anschließen. E finalizamos aqui. Se fosse para você se dar uma nota, que nota você se daria? Hoje não vou usar o quadro. Creio que não, né? Sempre falo que eu não vou usar, acabo usando. Mas vamos lá. Se fosse para você se dar uma nota de 0 a 100, que nota você se auto-daria? Pense aí. De compreensão, de 0 a 100. Peter, entendi 40%, 60%, 100%, entendi nada. Não possível não entendi nada. Hallo, guten Tag, guten Morgen. Creio eu que vocês entenderam. Então vamos lá. Olha só. Por que eu sempre... Aliás, 6 é o primeiro texto, mas eu tenho como costume sempre perguntar ao aluno o quantos por cento que ele entendeu de determinado texto. Por exemplo, trabalhamos esse texto aqui, iremos trabalhar esse texto aqui agora, mas antes de começarmos, vocês já ouviram um áudio, e agora eu faço essa pergunta, quantos por cento você entendeu? Por quê? Porque é fácil você chegar em mim ou em qualquer outro professor e falar que você não entende alemão, que você não compreende, ou que alemão é difícil, ou que você não consegue pegar vocabulário, mas afinal de contas, por que você não entendeu?
Porque você não consegue evoluir. Isso é uma coisa muito importante, você deve saber. Será que você não entendeu porque talvez ele falou muito rápido? Ou será que você não entendeu pela falta de vocabulário? Ou será que você não entendeu por conta da estrutura das frases? Você ainda não está 100% familiarizado? Então, quando você entende o real motivo da sua falta de compreensão, o real motivo do seu bloqueio que lhe impede de falar alemão, fica mais fácil para você sanar a lacuna, para você tapar os buracos. Literalmente, isso é algo muito importante que você precisa ter noção. Por exemplo, temos aqui, vamos começar aqui agora. O título, Dialog in Polizeiamt. Dialog im Polizeiamt. Que é o diálogo na delegacia de polícia, o departamento de polícia. Temos o número 1 e o número 2, eles falando aí, diálogo 1, diálogo 2, aqui está numerado para poder ficar mais fácil. Esse texto ele não é numerado, mas eu preferi deixar numerado para facilitar a nossa leitura de raciocínio para poder acompanhar. Olha só, ela começa falando assim, ó. Darf ich eintreten? Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Vamos entender. Darf ich eintreten? Darf ich eintreten? O que é darf ich eintreten? Você, se você está assistindo esse vídeo, esta aula, eu creio que você se lembra dos verbos modais. Ainda mais que já vimos verbos modais, fizemos revisões juntos sobre todos os verbos modais, e eu ainda pedi para você fazer uma terceira revisão antes de iniciarmos o passado. O foco desse texto, o objetivo, nós devemos prestar muita atenção no passado, e não tanta em outras palavrinhas. Mas também, um texto, eu costumo trabalhar com meus alunos a pronúncia, fonética, estrutura das frases, vocabulário, conversação, compreensão, destravar da fala, muitas coisas que podemos trabalhar com o texto. Mas o darf, ele vem de dürfen. O que é dürfen, Peter? É o poder de pedir permissão. Então, ele pediu permissão para alguma coisa. Falou, darf ich, eu posso o quê? Eintreten. Eintreten é um verbo separável e é um verbo um verbo separável e é o verbo que significa entrar. Então, darf ich eintreten, darf ich eintreten, darf ich eintreten. Eu posso entrar? Darf ich eintreten? Ja. Guten Morgen. Bom dia. Ela continuou. Ich möchte einen Diebstahl melden. Ich möchte, quem gostaria de alguma coisa. Gostaria de quê? De melden. O que é melden, Peter? É importante você anotar. Se seu texto está impresso, utilize um marca-texto, como esse daqui. Se o texto está no PDF, você tem a opção de marcar. Tem uma canetinha, se você não sabe, bem na sua folha, no seu computador. No seu celular, eu creio que deve ter também. E você tem a opção de estar marcando o seu PDF, para poder estar ficando notado, sempre que tiver as palavrinhas novas. Ainda mais se essa palavra for verbo, né? Então, melden é registrar. Nota aí, registrar. Então, eu gostaria de registrar. Eu gostaria de registrar o quê? Einen Diebstahl. Diebstahl é o nosso famoso boletim de ocorrência, nosso BO. E é der oder das. Aqui temos uma declinação no acusativo, já vimos. Então, einen vem de den, que é o masculino, no acusativo. Então, o boletim de ocorrência é der Diebstahl. Ich möchte einen Diebstahl melden. Eu gostaria de registrar um boletim de ocorrência. Ela falou o que aconteceu. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Olha o wurde aí. O gestohlen, ele vem do verbo stehlen. Stehlen. Como que escreve stehlen, Peter? S-T-E-H-L-E-N. Stehlen. É o verbo roubar. Gestohlen é o passado. Roubou. Acabou com N, você já sabe que é um verbo irregular. Então aqui mudou a raiz. Estou. Tá vendo aí? Então, stohlen. Mudou a raiz, verbo irregular. E wurden, que foi? Se fosse assim, wird, será, wurden foi. Se eu falar, mein Fahrrad wird gestohlen, minha bicicleta será roubada. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Minha bicicleta foi roubada, literalmente. Então, darf ich eintreten? Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Guten Morgen. Nennen Sie doch bitte Platz. Nennen Sie doch bitte Platz. Guten Morgen. Nennen Sie doch bitte Platz. Bom dia, por favor, tome assento. Sente-se aí.
tome lugar. Normalmente nós falamos tome assento, né? Expressão nossa em português. Então, guten Morgen, bom dia. E olha só, lembra que eu já falei que não é morgen, é morgen, morgen. Eles têm de costume não falar esse som neutro, esse que se você é meu aluno, você sabe sobre neutralidade de som. Eu sempre falo isso. Então, é um guten, guten, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Não é Guten Morgen, Guten Morgen, o pessoal fala umas coisas aí que nem eu tenho que descobrir de onde sai tanta criatividade, né? Mas tudo bem. Ich muss zuerst Ihre Personalien hier aufnehmen. Ich muss aufnehmen. Ich muss aufnehmen. Que é muss? Ele vem do verbo modal müssen. Eu preciso o quê? Aufnehmen é o verbo gravar, registrar. Ich habe hier ein Handy, tenho aqui um celular, und ich nehme ein Audio auf. E eu gravo um áudio. Então, é o verbo gravar, literalmente. Nesse caso, está como registrar. Então, eu preciso registrar. Aí ele falou, zuerst, primeiramente, ihre Personalien, seus dados particulares, pessoais, hier. Aqui. Estou here, você está aqui. Nein, du bist nicht hier, você não está aqui. Vamos lá. Also, então, nome, Geburtsdatum, data de nascimento, Geburtsort, o local de nascimento, adresse, o endereço, und e Telefonnummer, o número de telefone. 3. Also gut. Ela falou, certo. Ich bin Vanessa Rothengrüber, sou Vanessa Rothengrüber, geboren, nascida em 12 de abril, e desafio você a pronunciar esse número. Vamos lá. 10 segundinhos aí. Como é que fala 1968 em alemão? Se você falou 1968, você acertou. Por quê? Lembra que nós já havíamos falado, não vou dar muito tempo aqui, que 2000 para frente você fala normal. 2000, 222, por exemplo. Do 1999 para trás, nós utilizamos a centena, que é 19 centenas, 860, que é o 68. Então, 1968. Então, 19 centenas, 860, que é o 68, cada mudança. Mas não vamos estender muito aqui. In Salzgitter, no local. Ich wohne in Schulberg 33. In 30.451 Hannover. Tranquilo até aqui. Meine Telefonnummer. Moment kurz. Minuto, por favor. Pequeno minuto. Die muss ich hinsuchen. E eu preciso procurar no celular. Die kann ich nicht auswendig. Die kann ich nicht auswendig. Auswendig é saber de cor. Quando você não memoriza de cor. Auswendig. Temos uma palavra para isso. Sim. 0173 75 777 80. Festnetz habe ich nicht. Telefone fixo, eu não tenho. Bem tranquilo, né? Até aqui. Só você prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, falei aqui geboren 12, números sempre ordinais. Não vou falar 12, é 12, 12º, 13º, 14º, quando se trata de data. Os números, detalhezinho importante aí. Depois foi o local, e temos mais vocabulário. Meu número de telefone, minuto aí, momento curto para a letra, que eu preciso procurar no celular, que eu não sei de cor. Eu não posso de cor, esse eu não sei. Aí você fala, mas Peter, aqui tá cano, como se falou sei, cano é poder. Que eu não posso de cor, que eu não consigo de cor. Quer dizer que ela não sabe de cor. Existem dois tipos de tradução, quando se trata de tradução. Tradução literal e tradução adaptada. Para quem não sabe, prazer, Peter Heinrich, eu também sou tradutor. Então, estou falando isso porque esse vídeo aqui, em exclusivo, ele vai estar dentro do curso das aulas programadas, das aulas ao vivo, ele estará dentro da plataforma e provavelmente esse vídeo estará no YouTube também. Talvez eu deixe uma parte dele aí aberta. Mas vamos lá. Continuando, então, quando se trata de tradução, existem dois tipos de tradução. Tradução literal e tradução adaptada. Qual que é a diferença? Tradução literal você vai traduzir do jeito que é. Hallo.
Oi, olá, tem muita coisa. Tradução adaptada. Traduz aí para mim. Eu não faço isso nem que a vaca tussa. Quando eu traduzir isso para o alemão, você não tem? Vai colocar lá tradução ao pé da letra, ou sei lá, como que a gente usa outras expressões. Essas expressões, eu não faço isso nem com a vaca tussa, entre outras aí que tem. Então, literalmente, nós precisamos adaptar essa tradução para levar para o alemão. E do alemão ao português, tem várias também. Aqui não é nem uma adaptação em si, é mais para dar um sentido. Mas existem outras palavras que há necessidade de tradução, senão não faz sentido. Mas vamos lá. Cadê? Vamos continuar aqui. Nummer 4, número 4. Gut. Bom, Frau Rothenrüber. Sie wollten einen Diebstahl melden. Sie, a senhora, wollten. Olha só, wollten, não é wollen, não é a senhora quer, wollten. A senhora queria, o pretérito. Temos aí o verbo modal no pretérito, wollen no pretérito. A senhora queria o quê? Melden, registrar einen Diebstahl, um boletim de ocorrência. Was denn passiert? O que aconteceu? Esse denn normalmente é utilizado para dar uma ênfase na sua frase, não como pois. Então, mas was denn passiert? Was machst du denn hier? Fazendo aqui. Isso aqui é uma resposta ali, tipo, não, falei, o que aconteceu? Tá conseguindo compreender? Então, literalmente, dessa maneira que será utilizada. Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Você pode descrever, ó, können Sie das bitte, você pode, por favor, isso, beschreiben. Quem não sabe, beschreiben é o verbo descrever. Já vai tomando nota que é um monte de verbo importantíssimo aí. Então, você pode descrever. Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Você pode descrever isso, por favor, exatamente para o protocolo, ao pé da letra, né? Não fica estranho. Vamos adaptar essa tradução? Você pode escrever exatamente o que aconteceu, por favor, para o protocolo? Genau é exatamente. Tá vendo? Então, vamos lá. Für verbo modal, vem do für, literalmente, beschreiben, descrever. O protocolo, für, a preposição do acusativo. Genau vem exatamente. Vamos ver se vocês estão bom. Vamos ouvir mais uma vez o áudio, só que dessa vez iremos parar aqui. Quero que vocês se autoavaliem quantos por cento estão entendendo agora. Aí você vai falar, Peter, depois da explicação é fácil. Pois é, mas a lógica é essa, para você o quê? Está melhorando. Agora imagina, vai ficar fácil, vocês vão perceber. Agora imagina você fazer isso com vários textos, de acordo com o seu nível, claro. Pega um texto hoje, outra amanhã, depois. Vai chegar uma hora que sua cabeça vai estar cheia de vocabulário, que você vai começar a ver uma palavra num texto que você viu no outro, que você viu no primeiro, no segundo, vai começar a mesclar. Aí você precisa praticar, claramente. Aí tem uma outra técnica para que você venha desenvolver a prática. Mas isso tudo irei começar a falar após finalizarmos a apostila. Primeiro temos que solidificar o vocabulário, ali poder você sair do A1, já estiver no A2. Esse texto aqui é um texto A2, B1, praticamente. Então, iremos dar continuidade. Mas vamos lá. Einzelten? Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Guten Morgen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich muss zuerst Ihre Personalien auf. Also, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse und Telefonnummer. Also gut. Ich bin Vanessa Rothengruber, geboren 12. April 1968 in Salzgitter. Ich wohne im Schulberg 33 in 30451 Hannover. Meine Telefonnummer, Moment kurz, die muss ich im Handy suchen, die kann ich nicht auswendig. 0173 75 77 78 0. Festnetz habe ich nicht. Gut, Frau Rothenhuber. Sie wollten einen Diebstahl melden? Was ist denn passiert? Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Also ich war eben auf der Post und wollte mein Continua agora. E aí? Quantos porcentos você acha que até aqui você conseguiu entender? Creio eu que bem melhor do que a primeira vez, obviamente. Porque estamos praticando,
já vimos vocabulário, palavra, frase. Você pode ver que não é um texto difícil. O segredo está no... Não é nem o vocabulário também, mas o segredo está no tema do texto. Por exemplo, às vezes eu utilizo alguns textos com alunos. Deixa eu ver esse que eu vou acabar escrevendo aqui. Vamos aí. A1, A2, B1, B2. Eu vou colocar aqui, tem um C1 e C2 aí também. Eu vou descartar isso daqui agora. O que define um texto? O que define, o que diferencia um A1 do A2, do B1 e do B2? Em texto, falando dessa maneira. Olha só, o A2, ele pode ser muito fácil ou muito difícil. Aí você fala, que? Mas é loucura, Peter, não basta só saber tal coisa. Não, isso é muito superficial, você precisa ir fundo no que você está vendo. Por exemplo, se eu for estudar um texto com você do A2, falando sobre Reisen, viajar, talvez para você vai estar tranquilo, muito fácil, sobre moradia, sobre apartamento, sobre apresentação, você fala, vou tirar de letra. Mas se eu pegar o mesmo nível e eu trabalhar um texto, por exemplo, um texto sobre, sei lá, pegar um texto aleatório, em Krankenhaus, que é no hospital, texto mais medicina, você já pode ter um pouco mais de dificuldade, talvez seu vocabulário não esteja preciso. Se eu pegar esse mesmo texto e vou falar com você sobre religião, você já vai falar, mas, não estou entendendo nada. Por quê? Por conta do vocabulário. Então, um dos segredos para você avançar é você estudar textos diferentes. Separa uma lista de vocabulário. Por exemplo, essa semana, eu vou falar só sobre comida. Semana que vem, só sobre família. Ou a cada 2 dias, precisa ser uma semana, pode ser a cada 2 dias eu vou estudar texto só sobre comida. Tudo que é tipo de comida. Do A2. Depois eu estudar sobre família, do A2. Depois sobre viagem. Depois sobre apresentação. Depois sobre todas, um pouquinho de cada matéria. Português, ciência, geografia, sociologia, física. No A2. Você consegue fazer isso no A2? Eu consigo, Peter? Consegue, por que não? Você consegue, é só você achar material, claramente. Se você achar, você consegue estudar. Se tiver o áudio, melhor ainda. Entendeu? E você vai discernindo nisso. Então, uma vez pode ser fácil, como pode ser difícil. O B1 é a mesma coisa. Agora você vai começar a entender. O melhor, a única diferença, o B1 vai ter alguns conectores a mais, algumas estruturas de frases talvez um pouquinho diferentes que não tem no A2. Então, a dificuldade só é essa. Mas você entendendo essa estrutura, é o que nós estamos fazendo, o que nós já fizemos até aqui, melhor dizendo, né? Nós já passamos por várias estruturas. Por exemplo, se você dominar tudo que a gente já viu, oração subordinada, iremos ver ainda, né? Iremos ver, nós somos os nossos próximos tópicos. Mas se você dominar aí preposições, o verbo veado, passado presente, passado perfeito, tá? Presente não existe, né? Não tem. Mas o passado perfeito, o pretérito, daqui a pouco oração subordinada, vamos para a declinação de adjetivo. Você dominando, aos poucos você está o quê? Escalando. Literalmente, saindo A1, A2, daqui a pouco está no B1, B2. E é essa escala que tem que haver nos seus estudos, entendeu? Por isso que iremos estudar bastante texto e áudio. Texto e áudio é algo incrível, é algo incrível. E quando você entende e passa a praticar para trabalhar o sprechen, aí o que você vai exponencializar de fato, vai escalar, né? Então, vamos continuar aqui nosso texto. Paramos aí no número 5. Agora sim, temos várias questões no passado. E tanto é que paramos aqui e vamos parar aqui, literalmente. Não vamos avançar na aula de hoje acima do 5. Creio eu que não. Por conta das explicações. Also, então, ich war eben auf der Post und wollte mein Paket abholen. Ich war eben auf der Post. Ich war vem do verbo sein no pretérito. Ich bin, não sou. Ich war, eu estava, ou não era. Nesse caso, eu estava simplesmente no correio. Die Post, o correio. Por que está der aqui? Dativ. Lembra que já vimos o dativo? Por isso que está der. Die Post ficou der por conta do auf, que é uma preposição que wechseln, que muda. É de mudar, né? Alterar. Und wollte mein Paket abholen. E eu queria o quê? Retirar. Abholen é um verbo. Retirar é um verbo separado. Abholen. Eu queria retirar. Ela queria retirar o quê? Mein Paket. Olha só. Olha a pronúncia, pessoal. Paket. Não é pact. Pact é pacto. É paket. Pact, paquete. Interessante que tem gente que pode confundir isso daí, uma coisa bem
Simples, mas pode confundir. A diferença é que o pacto não tem E, o pacote tem E. Então, eu queria retirar um pacote. Und LP 0. No aluno, você sabe o que é LP 0. Wollte. Ele é o verbo sempre na segunda posição. Mas aqui não estaria na primeira, Peter? Não estaria porque o it está oculto aqui. É mesmo quando eu falo assim, ó, eu tenho 22 anos e eu quero. Não, eu tenho 22 anos e eu vou, ou eu vou, melhor dizendo, ou eu quero, ou eu como. Eu não vou falar arroz e o feijão. Eu falo arroz e feijão. Tá bom? Arroz ou feijão. Tá vendo? Não o arroz e o feijão. Faz sentido. Ou não. Então, estava simplesmente no banho, eu queria retirar meu pacote. Das wurde dorthin geliefert. Das wurde dorthin geliefert. Isso, wurde geliefert. O wurde, que foi, nós já vimos sobre o verbo, terceira tradução dele aí, significado do verbo, que ele foi geliefert, entregue lá. É o verbo liefern. Liefern é o verbo entregar. Acabou com o teu passado. Quando acaba com o ter, é um verbo regular para achar o infinitivo dele. Simples, tira o D, tira o T, coloca o N. Tá vendo? Liefern. Alguns verbos, como já vimos, não vai acabar com N, outros só acabam com N. Mas é a minoria, né? Então, que foi entregue dorthin. Lá, o que é esse dorthin, Peter? Depois iremos explicar se hin e her. Existem duas partículas no alemão, que é a de temporal, para indicar se estou indo, se estou saindo, se estou me aproximando, se estou me afastando. Em alemão, utilizamos o her e o hin. Komm hierher, oder ich gehe dorthin. Então, depois iremos ver isso daí. E foi entregue lá. Weil, aqui é um LPS, depois iremos estudar o que é LPS, é quando, já vimos aí, que quando o verbo sai da segunda posição e vai lá, o quê? Para o final. Então, lista de posição subordinada, LPS. Depois iremos estudar um dos nossos próximos tópicos aí. Weil, porque ich gestern Nachmittag nicht zu Hause war. Porque eu não estava ontem em casa Nachmittag, depois do almoço. An Mittag, no almoço. Vormittag, antes do almoço. Nachmittag, depois do almoço. Lembra das horas? Vor é para, que é o antes. Nach é depois. Fünf, nach fünf. Ou da fünf, vor fünf. Então, 5 para 5 ou 5 depois da 5? Gestern é ontem, Nachmittag, do almoço. Nicht zu Hause war. Isso vai estar aqui por conta do weil, que era para ser weil, vai. Mas seria errado. Weil, vai. Não, weil, ich. Frase, certinho, zu Hause war. Weil es ein schweres Paket ist, porque isso é um pacote pesado, no caso, schweres Paket. Que tá esse Peter, no pesado? Isso aqui nós chamamos de declinação de adjetivo. Um dos nossos próximos tópicos também. Você pode ver que temos bastante coisinha aí para poder falarmos, né? Detalharmos. Mas fique tranquilo. Porque é um pacote pesado. Habe ich mein Fahrrad mitgenommen? Habe ich mein Fahrrad mitgenommen? Então, porque o pacote é muito pesado, é o habe mitgenommen. Qual que é o verbo aqui? Está no passado. Tem o verbo nehmen e temos o verbo mitnehmen. O que é o nehmen? Tomar, pegar, tomar, não de beber, tá? Só se for medicamento. Ich nehme einen Medikament. Toma um medicamento, por exemplo. Tudo certo. Mas mitgenommen é o passado. Quer dizer que ela pegou consigo a bicicleta. Então, habe ich mein Fahrrad, das Fahrrad, a bicicleta. Por isso que está o pronome possessivo aqui. Mein Fahrrad mitgenommen. Damit ich es leichter transportieren kann. Para que com isso eu possa transportar mais facilmente. Transportieren kann. Literalmente aí. Então ela pegou a bicicleta dela para que ela pudesse transportar mais facilmente. Ela falou, aber als ich aus der Post kam, sah ich, dass mein Fahrrad nicht mehr da stand, wo ich es abgestellt hatte. Ich habe mich in den Nähe umgeschaut, aber das Rad war verschwunden. Aber als ich aus der Post kam, aber é mas, LP0, als LPS, depois vamos ver. Então, o verbo foi para o final. Mas quando que? Als ich aus der Post kam. Kann é o pretérito de kommen. Ich komme, bin gekommen, ich kann. Lembra que vimos sobre o pretérito que muda um pouquinho? Isso é muito difícil, Peter. Calma, não é?
Você não vai utilizar todas as vezes que falar o pretérito. Normalmente utilizamos o perfeito, mas é bom você ter noção do pretérito, porque ele também é utilizado. Tem gente que fala, ele não é o pretérito não é utilizado em fala. Ele é sim, se você ficar com essa mentalidade, chegar na Alemanha, você vai ouvir ele, pode se perder. Ele não é utilizado com frequência, mas quando você nomeia algo, ou no livro, algo assim, mas é interessante ter conhecimento. Aos poucos, igual eu falei, né? Mas quando eu vim do Correio, Áustria-Apostolano, quando ele saiu do Correio, Zai, eu vi. Ele falar habe ich gesehen, Zai, eu vi. Sehen, gesehen, za. Todo verbo irregular. Lembra que o verbo irregular ele muda completamente. Se for um verbo regular, tranquilo. Então, eu vi, dass mein Rad nicht mehr da stand. Que a bicicleta não estava mais lá em pé. No passado do verbo stehe. Está em pé? Stand. Estava mais lá em pé. Wo ich es abgestellt hatte. Onde eu tinha estacionado isso. Era, no caso, a bicicleta. Aqui é o verbo abstellen. Tira o G e tira o T e no lugar do T coloca o N. Abstellen. É o verbo aí estacionar, né? Então, onde isso estacionado tinha, ao pé da letra. Quando você entender esse LPS, que é quando o verbo vai para o final da frase, sua mente vai dar uma clareada aí, você vai reparar isso daí claramente. Mas vamos aos poucos, não se desespere. Uma dica, já que eu vou te dar para praticar esse texto, você vai ouvir ele todos os dias em 3 escalas diferentes. Até onde a gente parou, tá bom? Primeira vez você vai só ouvir, aquecer. Segunda vez você vai ouvir e ler o texto, certo? Terceira vez você vai ouvir sem ler, tá bom? Você vai não estar com o texto, mas você vai ouvir, pausar e repetir. Ouve, pausa, repete. Ouve, pausa, repete. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho essa terceira vez, mas aí que você vai começar a trabalhar o quê? A sua agilidade. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer junto. Primeira vez você vai ouvir o texto lá bonitinho, etc. Segunda vez, você vai ouvir e ler. Terceira vez, você vai ouvir, pausar, repetir. Ouve, pausa, repete. Não precisa ler a sentença toda, pode ir devagar. Vamos entender aqui na prática como é que funciona. Vamos lá. Olha só. Vou falar. Pausa, repete. Darf ich eintreten? Guten Morgen. Pausa. Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Ich möchte einen Diebstahl melden. Muito longa essa frase, Peter, me perdi todinho. E agora? Você pode falar, ich möchte, solta, ein Diebstahl, pausa, ein Diebstahl, solta, melden, pausa, repete, melden, depois continua. E se porventura eu me perder? Se perder não tem problema, você continua. Faz a vida que segue. Pense, mas me perdi, a vida que segue, você vai continuar. Então vamos lá. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Mein Fahrrad wurde gestohlen. E você vai fazer, literalmente, 1, 2, 3, 4, uma vez no mínimo por dia. Se fazer mais, melhor ainda, né? Então, vou voltar aqui para o texto. Cadê? Aqui, pode finalizar essa parte. Ich habe mich in der Nähe umgeschaut. Ich habe umgeschaut. Aqui o verbo é umschauen. Umschauen é o olhar ao redor. Quer dizer que ela olhou ao redor, in der Nähe, as proximidades. Então, ich habe mich in der Nähe umgeschaut. Olhou ao redor. Hab das Rad verschwunden. Mas a bicicleta desapareceu. Verschwunden vem do verbo verschwinden. Que é desaparecer. Verschwunden é o passado. Se desapareceu, a bicicleta simplesmente tinha desaparecido. Sumiu. Back. Então, literalmente, hoje iremos parar aqui. E agora fiquem aí com o áudio. Amanhã iremos continuar na próxima aula, dizendo. E tenho certeza que você vai pegar esse texto e vai dominar ele. Vai fazendo até a gente começar a falar sobre o texto. Nossa, minha garganta. Até a gente começar a falar sobre o texto, você vai fazendo dessa maneira. Escuta uma vez, depois vai escutar de novo. E depois, sem ouvir, sem ler, ouvir, pausa, repete, ouve, pausa, repete. Depois, quando você estiver melhorzinho, vou passar uma outra técnica, que é a repetição simultânea, um shadowing no inglês, muito bacana, vai lhe ajudar bastante. Mas vamos lá, então fique aí com o texto, e assim que finalizar até a parte que nós lemos, estaremos encerrando a aula. Então, façam todos um excepcional dia, manhã, tarde e noite, e até a próxima aula.
Ciao, ciao. Deutsch lernen wie viele Hunde. Eintreten? Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Guten Morgen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich muss zuerst Ihre Personalien auf. Also, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse und Telefonnummer. Also gut. Ich bin Vanessa Rotengruber, geboren 12. April 1968 in Salzgitter. Ich wohne im Schulberg 33 in 30451 Hannover. Meine Telefonnummer, oh, Moment kurz, die muss ich im Handy suchen, die kann ich nicht auswendig. 0173 75 77 78 0. Festnetz habe ich nicht. Gut, Frau Rotengruber. Sie wollten einen Diebstahl melden? Was ist denn passiert? Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Also ich war eben auf der Post und wollte mein Paket abholen. Das wurde dorthin geliefert, weil ich gestern Nachmittag nicht zu Hause war. Weil es ein schweres Paket ist, habe ich mein Fahrrad mitgenommen, damit ich es leichter transportieren kann. Aber als ich aus der Post kam, sah ich, dass mein Rad nicht mehr da stand, wo ich es abgestellt hatte. Ich habe mich in der Nähe umgeschaut, aber das Rad war verschwunden.